Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, nessa sexta unidade aqui, infelizmente o tempo não nos permitirá que passemos, parte a parte de maneira ao vivo em nossas chamadas. Por isso, eu decidi gravar esse videozinho aqui, deixando essas questõezinhas na forma de um trabalho, para que assim a gente consiga completar a apostila. E vamos para a nossa unidade número 6, com o título A Poética Indígena. Vamos lá. Pessoal, aqui nós falaremos, sobre as produções relacionadas e de origem indígena, tá certo? Lembrando que essa terceira parte da apostila ela sempre traz, um conteúdo vinculado à literatura. E vamos lá então. Poesia. O que dizem os povos indígenas ao escrever usando a escrita alfabética? Lembrando, pessoal, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os povos indígenas eles não tinham uma escrita, Eles tinham a sua língua própria, porém eles não produziam essa língua na maneira escrita, Nós damos o nome para isso de sociedade ágrafa, mas isso é só um detalhe. Para responder essa questão, recorremos a um poema da escritora indígena potiguara, Ela é uma escritora, ela é uma crítica literária e professora de literatura Graça Graúna. E, pessoal, naturalmente, com o passar do tempo, os indígenas foram inseridos dentro da cultura portuguesa e isso ampliou, esse processo em contato com a língua e tudo mais. E olha só, ela possui um pseudônimo de Maria das Graças Ferreira. Então nós temos aqui uma escritora que é indígena, olha só que interessante. E ela tem esse pseudônimo aqui, Maria das Graças Ferreiras. O que é um pseudônimo? É quando você escreve algo e assina com outro nome. Olha só o poema número 1. Escrevivência indígena. Ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta, do meu lugar no mundo. Olha só a pergunta número 1. No poema, a palavra ancestralidade. O que isso significa? A. Uma identidade histórica, cultural e genética herdada dos ancestrais. B. Originalidade. C. Contemporaneidade. Ou letra D. Posteridade. Pausa um pouquinho o vídeo e responde para mim. Na número 2, olha só. Explique o significado da expressão dou conta no poema. Olha só, ela diz aqui, ao escrever, dou conta da ancestralidade. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente sempre usa essa expressão, eu dou conta do recado, sim. O que isso quer dizer? Pausa um pouquinho e responde para mim. Pessoal, número 3 deveria ser feito em grupos, tá certo? Mas faremos sozinhos aqui, solitário, e alone. Olha só, como a arte literária contribui e continua contribuindo para que cada um de nós, encontre o seu lugar no mundo. Por que a literatura ela tem esse poder de nos, fazer encontrar o nosso lugar no mundo? E a pergunta é justamente essa. Como que a literatura faz isso? 4, olha só. Ela vem, novamente, uma questão em grupos, mas infelizmente não será possível. E olha só, qual é o significado do neologismo escrevivência? Pessoal, a palavra escrevivência ela não existe. Ela é a junção de duas palavras, da palavra escrever e da palavra vivência. E qual que vocês acham que pode significar isso? E de que forma esse título se relaciona com o conteúdo do poema? Isso é, como que ele se encaixa ali dentro do poema? A palavra escrever mais vivência, que virou escrevivência. Pausa um pouquinho, responde para mim. Número 5. Vamos ler agora essa fala de um indígena, olha só. Os brancos pensam que índio não é gente, é igual passarinho, tá lá no mato, vivendo livre e solto. É só disso que precisam. Olha só, essa foi com essas palavras que a liderança Caingangue começou a sua fala durante um encontro em junho de 2017 para discutir a visibilidade e a violência contra os indígenas. E olha só a pergunta na letra A. Nessa fala do líder, Caingangue, dois povos são mencionados de maneira genérica. Quais são eles? Nessa falazinha que pessoal ele menciona sobre dois povos. Quais são esses dois povos? E B. Porque essa fala é possível perceber uma harmonia. Por essa fala é possível perceber uma harmonia entre esses povos, Esses dois povos que ele está falando aqui, eles vivem em harmonia, sim ou não? E por quê? 6. Também em grupo, mas infelizmente não é possível. Que relação é possível estabelecer entre o poema de Graça Graúna e a ideia de que o índio não é gente? Em dupla responda essa questão. Novamente, façamos sozinhos. Pausa um pouquinho e responde para mim. 7. Para marcar suas muitas leituras, a escritora Graça Graúna costumava rabiscar em tiras de papel seu pequeno grande poema.
E olha só, você costuma usar algum recurso para marcar suas leituras? Quais? Quando você está lendo um livro, alguma coisa, você usa o que geralmente para marcar onde você parou? B. Que frase ou poema você escreveria em um marcador de página? Bastante livre, pessoal. O que você escreveria dentro de um marcador de página? Vamos supor que esse é o seu marcador. A 8, pessoal, nós teríamos que fazer em equipes, mas infelizmente não nos é possível. E olha só agora a questão número 9. Vamos ler um trecho, né, dessa canção da Graça Graúna. Canção Peregrina. 1. Eu canto a dor desde o exílio, tecendo um colar de muitas histórias e diferentes etnias. 2. Em cada parto e canção de partida, à Mãe Terra peço refúgio ao Irmão Sol, mais energia, e à Lua, Irmã, peço licença poética para esquentar tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Terceira estrofe. As pedras do meu colar são histórias e memórias. São fluxos de espíritos de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras de irmãos e irmãs, nos desertos da cidade ou no seio da floresta. Estrofe número 4. São as contas do meu colar e as cores dos meus guias, amarela, vermelha. Estrofe número... Opa, ainda não acabamos. Branco, negro, de norte a sul, de leste a oeste, de ameríndia ou de latino-americana, povos excluídos. Estrofe número 5. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não o reconhecem, paciência. Haverá de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. 6. E se nos largarem ao vento? Eu não temerei, não temeremos, pois antes do exílio, nosso irmão vento conduz nossas asas ao círculo sagrado, onde o amálgama do saber, amálgama quer dizer ferida, de velhos e crianças faz ecos nos sonhos dos excluídos. E 7. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Ela está se referindo a todos os povos que foram colonizados, né, pessoal? Tanto em Ásia, quanto em África, quanto aqui na América, né? E olha só, 10 também seria, né, em equipes. E olha, vamos para as 11. Após a leitura em voz alta, explique o que o título Canção Peregrina significa para você. O que é um peregrino? Peregrino, pessoal, é uma pessoa que sai de um lugar e vai para outro. E olha só, por que vocês acham que esse título, Canção Peregrina, significa para você? 12. O poema Canção Peregrina tem 7 cantos, como se fossem 7 partes, né? Em dupla, registre de maneira sucinta o percurso feito pelo peregrino. Isso é, ele saiu de um lugar e foi em outro. Da onde ele saiu e para onde ele foi. 13. Qual é o refrão do poema Canção Peregrina? Um refrão, pessoal, é a parte que se repete em todo, por exemplo, em uma música, o refrão é aquela parte que fica repetindo e que gruda na nossa cabeça. Qual que é a parte que se repete nesse poema? Próximo. No 14 deveria ser feito, né? Em sala, também não é possível da gente fazer agora. 15, olha só, vamos reler os versos do canto quinto. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. Olha só, haveremos de continuar gritando, o nós, né? Nós haveremos de continuar gritando, o nós ele não aparece aí, mas ele está se referindo a quem, pessoal? Nós haveremos, nós haveremos, mas quem é esse nós? Ele está se referindo a quem? Né? Eu já respondi ali atrás. B. Aqui a angústia acumulada, o eu poético se refere, olha só, né? Vamos gritar essa angústia acumulada. Angústia, para quem não sabe, é um sentimento de tristeza muito forte. E a que tristeza ele está se referindo? 16. A poética indígena é marcada pela tradição oral, né? Ela é sempre passada por voz, porque, como eu comentei, eles não haviam a escrita, né? Mas eles ainda assim produziam arte e era transmitido por meio da voz. A poética indígena é marcada pela tradição oral, construída com base na repetição, né? Que é um recurso estilístico que assegura o quê? A continuidade e a retomada do que é relatado, a imutabilidade do que é relatado, a interrupção do que é relatado ou menos força expressiva do que é relatado. Sintetizando a pergunta por que eles repetem? Qual é a função disso? É para dar continuidade e retomar? Ou é para não mudar nada? É para interromper ou para dar menos força? 3. Aqui no poeminha, tá certo? Nós temos agora um poema chamado Motivo, de autoria da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma poeta que nós estudaremos quando vocês chegarem lá no 3º ano, tá certo? Vai demorar um pouquinho ainda, mas olha só. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias no vento. Então ela diz aqui que ela é irmã das coisas que passam. Fugidias, pessoal, é tudo aquilo que se acaba. Tá certo que ela não sente prazer, mas também não se sente mal. Ela só vive. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a cada canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Ok. Olha só, pessoal. A 17 também deveria ter sido feita em grupos, não nos é possível. E olha só, 18. O poema Motivo pode ser considerado uma canção peregrina? É possível fazer uma relação com o poema anterior que a gente leu da canção peregrina? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? 19. E o poema Canção Peregrina poderia ter o título de Motivo? Sim ou não? E se não, por quê? E se sim, por quê? Compare a sua resposta com a do colega, mas não nos é possível. Próximo. Poema 4. O poema a seguir mistura os idiomas português e guarani. E o texto foi escrito pela índia poetisa Poti Porã. Tá certo? Vamos lá. E, pessoal, é um poema que mistura mesmo, tá certo? Tanto o guarani quanto o português. Por isso é um pouquinho mais difícil. Olha só. Mba é tu remanchome, mba é tu reicomeche. Eu não sei ler Guarani não, viu, pessoal? Mas olha só. Aqui ela tem tu remancomeche, ela repete o título. Índio, por que você quer morrer? Por que você quer viver? Suas terras foram roubadas, seus parentes humilhados, suas florestas devastadas. Suas histórias gloriosas distorcidas, suas práticas igualísticas incompreendidas. Seus séculos de perseguição. Mas você ainda está aqui. Insiste em superar essa situação. Você, vivo. Por que você quer morrer? Por que você quer viver? Então ela vem, né, e menciona esse fato que apesar de tudo que aconteceu, apesar de toda a história manchada pelo sangue, os índios continuam de pé, continuam resistindo em sua cultura. Aqui, pessoal, ela pede para a gente fazer uma questão em grupos, mas não nos é possível também. Então vamos para a questão 22. Por isso que eu sinto bastante problema com essa última unidade, porque a maioria das questões deveriam ser feitas em equipes, né? A gente, todo mundo juntaria, faria uma grande roda ali e ia fazendo juntinho, mas infelizmente não nos é possível. Então a gente vai fazendo o que é possível agora, nessas atuais condições. 22. Após a leitura desse poema, o que você observa de original na poética indígena? Isso é, o que tem só na poética indígena que não tem nas outras? A referência aos saberes originários, a espiritualidade, a forma de ver o mundo, a língua, enfim. Né? O que você responderia do que tem de original nesse poema indígena que não tem nos outros? 23. O texto indígena transitam entre as histórias e a tradição literária oral e de contação de histórias ancestrais. Né? Uma das marcas desse texto é a justaposição de ideias. A justaposição de ideias, pessoal, é quando a gente coloca, tá certo? Pessoas, lugares, ideias, objetos, humores, um ao próximo do outro. É quando a gente só vai lançando as ideias, sem nos preocupar muito com o ponto final, esse tipo de coisa. E olha só, o poema 4 é construído com justaposição de ideias, a começar desde a primeira estrofe. Ali na primeira estrofe já começa, ela só vai lançando as ideias. E que ideias ali estão né, sendo colocadas na primeira estrofe? Pausa um pouquinho e responde para mim. Ao longo do poema, outras ideias se justapõem. E quais são elas? Nos outras estrofes, o que mais aparece? Pausa um pouquinho e responde para mim. 24, ele pede para a gente reler esse versozinhos aqui, né, que tem trechinho em Guarani e embaixo em português. Índio, por que você quer morrer? Por que você quer viver? Qual é a relação entre os dois primeiros versos e os dois seguintes? Será que eles não querem dizer a mesma coisa, pessoal? O que vocês acham? Né? Pausa um pouquinho e responde para mim. B. O que significa Nandeva? Qual a função desse vocativo no poema? Pessoal, Nandeva, olha só, está sendo traduzido aqui como índio. Né? Então, Nandeva significa índio. E qual que é a função dele no poema? Ele está fazendo o quê? Ele está chamando o índio? Ele está se dirigindo ao índio? Qual que é a função dele? Pausa um pouquinho e responde para mim. 25. Indique nos versos que evidenciam a esperança e a resistência, a superação indígena. Isso é, nesse trechozinho aqui, pessoal, nós temos ali um tom de... Opa, por que você quer sai disso aí, tá certo? Vamos, levanta a cabeça aí. Qual verso que isso fica mais evidente? Tá certo? 26. Na sexta estrofe, os dois últimos versos são compostos apenas por uma palavra. Que efeito de sentido tem versos assim? Olha só. O último estrofe, pessoal,
São só essas aqui, ó. Nós temos só essas duas palavras. Você, vivo. Que efeito isso causa? Pausa um pouquinho e responde para mim. 27. A reiteração de palavras e ideias é um recurso característico da poesia indígena. Isso é, essa coisa de ficar repetindo as palavras, ficar retomando as ideias. E qual é a palavra que se repete no primeiro verso da sexta estrofe? E qual é o efeito dessa repetição? Ali, nós temos a repetição de uma palavra. Qual palavra é essa e para que isso serve? Aquela mesma coisa do refrão, né? E qual é a função do refrão nesse poema? Para que serve um refrão? Pausa um pouquinho, responde para mim. Na 28, pessoal, ele pedia pra gente, né, fazer em equipes, mas infelizmente não nos é possível, tá certo? E olha só, na produção de literatura indígena evidenciam-se três dimensões. A política, né, do qual ela fala sobre essas questões de identidade, né, e tudo mais que os povos indígenas são desvalorizados. Ou uma dimensão cognitiva, né, que tenta valorizar o conhecimento tradicional, a memória dos índios. E estética, né, que tenta construir um poema por meio dos versos, das rimas, né, e tudo mais. Qual delas você acha que é predominante no quadro? Essa coisa política, né, de defender a identidade indígena, a cognitiva, que é a preservação dos conhecimentos, né, tradicionais dos índios, ou a estética, isso é, ele fica preocupado só em fazer versos bonitos e tudo mais. Qual das três? Pausa um pouquinho e responde para mim. 30. Você deve ter observado que o lírico é uma voz que se dirige ao índio. Releia a primeira estrofe e, em seguida, escreva uma estrofe como se fosse a resposta do índio. Bastante difícil, né, pessoal? Mas olha só, o que você acha que o índio poderia responder aqui? Ó, índio, por que você quer morrer? Por que você quer viver? Escreve aqui pra mim, pessoal, como se o índio estivesse respondendo. Pausa um pouquinho e pensa lá pra mim. 31. Tá acabando já, juro. Olha só, poema número 5. Que faço com a minha cara de índia e cabelos, e meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos? Que faço com a minha cara de índia e meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? Que faço com a minha cara de índia e meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e minha terra? Que faço da minha cara de índia e meu sangue, e minha consciência, e minha luta, e nossos filhos? Brasil. O que eu faço com a minha cara de índia? Não sou violência ou estupro, ou eu sou história. Eu sou o cunhã, barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro. Ventre que gerou o povo brasileiro, hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Bem forte. Olha só aqui, pessoal, na 39. Algumas palavras do poema são de origem indígenas e ele pede pra gente buscar um pouquinho. Só colocar no Google, pessoal, que vocês acham facinho. O que é tupã, o que é toré e o que é cunhã. Pausa um pouquinho e responde pra mim. 33. Nesse poema, o eu lírico faz um retrato de quem? Isso é, de quem que ele tá falando ali? Ele tem uma voz de quem? Tá certo? Do branco ou do índio? 34. Vamos observar que os quartetos que compõem esse autorretrato começam com a conjunção e. O que mais poderia ser acrescentado a essa descrição? Que um quarteto, cujos versos iniciam com essa conjunção, acrescentando elementos que descrevem os indígenas e compartilham sua produção com os colegas e o professor. Pessoal, novamente uma questão que a gente deveria fazer em sala para eu explicar para vocês o que é um quarteto, como se organiza isso na literatura. Então, infelizmente o tempo não nos permite, então bora para a próxima. 35 também questão em grupo, vamos para 36. Vamos reler esse trechozinho aqui. Brasil, o que eu faço com a minha cara? Olha só, complete o quadro com o vocativo de cada um dos poemas. Lembrando que, pessoal, nós trabalhamos o que eram os vocativos. Lembra, gente? Nós usamos os vocativos para... chamar ou invocar alguém. No poema 4, quem que ele está chamando? E no poema 5? Esse aqui é do poema 5. Olha só, Brasil, o que eu faço com a minha cara de índia? Tá certo? Busca lá no poema 4 e dá uma conferida no 5 e descobre pra gente. B. O vocativo identifica o intelector, ou seja, a quem o eu lírico se dirige ou com quem ele se fala. A gente já sabe isso, a função do vocativo, né? O que você percebe de diferente nos interlocutores desses dois textos? Isso é, o que muda de um para o outro, né? Quanto ao vocativo. 37. A penúltima estrofe do poema fala em barriga brasileira e ventre sagrado. Com que palavras essa ideia é retomada na última estrofe do poema? Isso é, o que isso quer dizer?
a palavra barriga brasileira e ventre sagrado. A que ele está se referindo? Né? Pausa um pouquinho e responde para mim. 38. A leitura do poema 5, né, esse que a gente viu, Brasil, permite concluir que o texto trata principalmente do quê? Das diferenças culturais, da fisionomia dos indígenas, das guerras entre indígenas e colonizadores ou da busca da mulher indígena pela própria identidade. A, B, C, D ou D. Próximo. Como está estruturado o poema do Brasil? Pessoal, infelizmente essa questão também nós teremos que dar uma puladinha, porque envolve essas questões de literatura que não dá para explicar para vocês agora, né? Que nós vamos ver isso em literatura especificamente. O mesmo com a questão 40, ela vem falar sobre métrica. Olha só. Métrica, pessoal, é um conceito que existe na literatura onde você assegura a simetria entre os versos, né? Aí tem a redondilha menor, redondilha maior. Não se preocupem com isso. Isso é uma coisa que levaria muito tempo para eu explicar para vocês, para que a gente conseguisse fazer essa questão. De nada adianta eu sair aqui explicando o negócio correndo sem que vocês não entendam. Então não se preocupe, tudo em seu tempo. Vamos respeitar o nosso tempo e as nossas limitações. Por isso, nós seguimos aqui para a questão 42. Após a leitura dos textos dos poetas indígenas, analise essa citação e vamos discuti-las com os colegas. Olha só. O índio é invisível, invisibilidade. Perde a voz, perde o foco, perde a imagem, desaparece afogado no mar da burocracia. Afogado no mar das palavras, vai sumindo aos poucos. E como um grito no silêncio da noite, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe onde encontrar. Olha só, você concorda com essa afirmação? Sim ou não? E por quê? B. Qual é o papel da literatura indígena, especialmente perante essa ideia de índio invisibilizado? Anote suas conclusões a que vocês chegaram. Então, pessoal, qual que é o papel da literatura indígena? Para que ela serve? E anota a sua conclusão aqui pra gente. Né? Aqui, pessoal, dando continuidade, está acabando, tá? Essa aqui é a última paginazinha que a gente vai fazer, onde aqui nós temos um outro poeminha, tá certo? Olha só, chamado O Voo das Folhas. Com o vento, as folhas se movimentam e, quando caem no chão, ficam paradas em silêncio. As folhas caem, apodrecem e misturam-se com os galhos secos. Assim se forma a nalgura. A nalgura cobre o chão da floresta, enriquece a terra e alimenta as árvores. As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Dentro da nalgura vivem aranhas, formigas, escorpiões, centopeias, minhocas, cogumelos e vários outros tipos de seres muito pequenos. As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e igapós. No fundo das águas, elas hospedam o bodó, samoatá, acará, cará-uçu e outros peixes. Muitos peixes encontram aí seu alimento e usam as folhas para desovar. Maneiro. E olha só, qual que é o tema desse poema? Bem facinho, hein? Pausa aí e responde pra gente. 44 e última, esse poema revela o modelo de pensamento indígena de que a natureza é cíclica. O que isso quer dizer? Que tudo tem um ciclo. Tudo nasce, envelhece, morre e assim mantendo o ciclo. Explique essa afirmação pra gente. Tá certo? Muito bem, pessoal. É isso. E eu vou deixar, né, uma partezinha lá para vocês anexarem para mim as fotinhas, tá certo? Essa parte foi uma forma de eu conseguir terminar a apostila com vocês, então tá valendo bastante pontos. Espero profundamente que vocês façam para mim. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Valeu!